Olá, amigos, uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos novamente aqui reunidos para refletir a respeito da doutrina espírita. Então, nesse momento, convidamos a todos para fechar os nossos olhos, para elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo amparo da espiritualidade para a realização de mais esse trabalho. Que as nossas palavras sirvam de amparo, consolo para aqueles que necessitam e que possam, na medida do possível e das nossas limitações, orientar as nossas ações no dia a dia. Gratos, então, por essa possibilidade de trabalho, por mais esse momento de estarmos reunidos, abrimos, então, a nossa exposição doutrinária dessa noite. Amigos, o tema que nos foi sugerido para a noite de hoje é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que nos auxilia em todos aqueles momentos de dificuldade que sempre nos propõe reflexões tão importantes, tão relevantes para a nossa vida. Hoje, mais especificamente, faremos uma reflexão a respeito do capítulo 10, lá nos itens 16 a 18, nessa passagem ou nessas passagens em que nós trazemos, né, no início delas, uma mensagem de José Espírito Protetor, que foi ditada em 1863, e esse espírito, ele nos aconselha o seguinte, né, nos permitindo a leitura de trechos dessa passagem. É um tema que trata a respeito da indulgência. Então, o espírito protetor, ele diz o seguinte: Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles ou de divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios. Não faz observações chocantes nem tem censuras nos lábios, apenas conselhos e quase sempre velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não faríeis o que reprovais, que valeis mais do que o culpado. Homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, por consequente, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque conhece a razão de ser de todos os atos. Lembrai-vos de que vós talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, nessa bela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse trecho, então, ditado pelo Espírito José, ele nos alerta quanto às palavras que dirigimos aos outros, condenando atos e atitudes. Quando julgamos os outros, muitas vezes o que reparamos é o mesmo erro que nós cometemos, mas ao comentarmos a falta do outro, ressaltamos o gesto menos digno daquele que é nosso semelhante. E essa mensagem, ela justamente nos convida a termos indulgência e jamais nos ocuparmos com os maus atos de nossos irmãos. A agir, então, sem qualquer tipo de julgamento. Se nós pudermos ajudá-lo, comentando particularmente alguma falta, aí estaremos praticando a indulgência. Mas fique claro que a indulgência, ela não é conivência com o erro, né? Então, antes é um aspecto da caridade, pois se pensarmos bem,
Não gostaríamos de ver as nossas faltas alardeadas em público. Comentar em particular um determinado erro ou um equívoco com o intuito de ajudar é diferente de simplesmente relatar uma falha com o propósito de tornar aquilo público. Com certeza gostaríamos que fosse feito de forma indulgente conosco também. Então, ao invés de apenas criticarmos, por que não trazermos soluções? Em todos os atos da nossa vida, em todas as coisas que tenhamos à disposição de fazer, devemos observar se essa atitude será útil para nós e para o nosso próximo. Qual é o propósito quando nós fazemos alguma coisa ou dizemos alguma coisa? Nesse ponto, lembrarmos que Jesus é nosso modelo e guia, e quando conseguirmos fazer um pouco daquilo que ele nos ensinou, além de nos melhorarmos, melhoraremos também aqueles que estão ao nosso redor, em função do nosso exemplo. E se continuarmos vendo, né, a respeito do comportamento e daquilo que Jesus nos exemplificou, nós vamos lembrar que ele colocou a caridade em primeiro lugar e fez isso, né? Em função de que ela, a caridade, implicitamente ela abrange todas as virtudes possíveis. Então, o nosso modelo e guia que vai colocar a caridade como uma baliza para todas as virtudes, faz isso em função de que todas as outras estão contidas na caridade. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, né? Porque a caridade é a negação do orgulho e do egoísmo. Vale também nós ressaltarmos que a caridade, quando é tratada dentro do aspecto que Jesus compreende, ela não se restringe a algo material, a esmola, a beneficência, mas vai abranger todas as relações com os nossos semelhantes. Então, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reforça esse conceito, ele nos traz, né, uma fala muito conhecida de nós espíritas, que ele vai dizer mais ou menos assim: olha, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o seu próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, fora da caridade não há salvação. Apenas para lembrarmos, né? Só por segurança que a gente reforça, né? Que em O Livro dos Espíritos, quando perguntado sobre isso, sobre qual é o verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus, eles nos trazem aquela resposta, né? Que concentra o conceito de caridade nesses três aspectos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a resposta da espiritualidade nesse ponto reforça aquilo que José, né, o espírito protetor, que orientou a mensagem que lemos anteriormente, ele já nos fala, né, sermos indulgentes para com os nossos semelhantes, sermos severos em relação às nossas imperfeições, mas ter indulgência em relação aos equívocos e aos erros do nosso semelhante. Para conseguirmos dar conta disso, talvez a gente possa fazer o seguinte exercício: quando nós pensarmos nas pessoas, quando as avaliarmos, né? Porque isso ainda é inevitável em nós, né? Então, já que nós fazemos isso e é um exercício longo, nós nos desfazermos dos tipos de julgamento moralizantes, a gente precisa prestar atenção nas potencialidades de cada um, não nos defeitos, naquilo que a pessoa pode vir a ser. Então, vejamos a importância desse exercício. Quando olharmos para as outras pessoas, focarmos no seu potencial e não nos defeitos. Podemos, claro, perceber a falha dos outros, mas quando pensarmos sobre essas falhas, precisamos acrescentar talvez uma certa doçura na forma como nós olhamos. Então, para sermos indulgentes, precisamos cuidar para não denegrir, para não magoar as pessoas, mas atenuar as faltas, ajudando com que essas pessoas não errem mais. Precisamos pensar com equilíbrio, sem agressividade, para que o nosso olhar se dirija mais a nós mesmos do que às falhas alheias. E seguindo, né, nesse item que trata sobre a indulgência, no item 18 consta
consta a seguinte passagem, ainda tratando desse tema. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para subirdes ao cume da montanha do progresso. Por que então vos mostrais tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o cisco que os incomoda, sem perceber nos vossos a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver senão superficialmente os defeitos alheios e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Então vejamos o conselho, né, que aqui nos segue sendo dado, no sentido de que nós temos falhas, nós temos defeitos, mas nós costumamos olhar de forma muito drástica, muito severa para aquilo que diz respeito ao outro, mas somos complacentes muitas vezes com aquilo que se refere a nós mesmos. Então, a espiritualidade está nos orientando o seguinte: cuidemos daquilo que é possível mudarmos em nós e sejamos indulgentes ao olhar a falha do outro, porque todos estamos na mesma caminhada, no mesmo processo de aprendizado, de vencer desafios e superar obstáculos. Imaginemos como seria o mundo se nós conseguíssemos agir dessa forma em relação ao outro, de forma indulgente. Com certeza, as relações humanas seriam muito mais harmoniosas. Nós usaríamos os erros alheios para nos servir de exemplo, não para acusar, reprimir ou ferir, mas para nos ajudar, para nós observarmos aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Se passássemos a usar indulgência, nosso comportamento seria muito diferente do que normalmente nós fazemos. A indulgência certamente nos permitiria que vivêssemos com mais harmonia, pois seríamos menos críticos ao pensar nas outras pessoas e mais severos com as nossas próprias faltas. Até porque no momento em que percebemos que as nossas faltas estão ali, que os nossos equívocos estão acontecendo, isso deveria ser um impulso para a nossa mudança. Então, quando somos indulgentes, nós atraímos aquele que errou, no sentido de ajudá-lo, pois a pessoa sente que ela não vai ser rebaixada ou humilhada. O rigor excessivo, ele afasta, já que a pessoa sabe que vai ser cobrada pelos erros e não ajudada. Tem uma frase que nós usamos bastante, vocês certamente já ouviram falar, que é aquela frase que a gente diz muitas vezes com o dedo em riste, né? Quando alguém comete algum erro ou incorre, né, em alguma falha, que é eu não disse? Essa frase, na verdade, é uma coisa terrível, pois além dela não contribuir em nada com a situação, ainda reforça o nosso orgulho por acharmos que estamos certos sobre alguma coisa. O indulgente, ele produz em torno de si a calma, a tranquilidade necessária para que todos reflitam melhor sobre determinado problema ou falha e encontram uma solução equilibrada para ele, porque a indulgência traz a possibilidade de reabilitação por meio de ações meritórias que ajudam aquele que errou. Na verdade, meus amigos, quando somos indulgentes, deixamos de nos preocupar tanto com a opinião dos outros, pois a indulgência ela afasta a inveja, o ciúme, a maledicência.
afasta todos esses vícios que tornam os relacionamentos humanos tão complicados, tão difíceis. A indulgência, ela é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido por todos nós. Ela se caracteriza por essa compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições, por essa compreensão que nós devemos ter de que o outro erra, mas eu também sou passível de erro, que nós estamos na mesma caminhada. Seria como um sentimento de compreensão, de empatia em relação à situação do outro. E vai além. A indulgência permite que perdoemos as ofensas que nos atingem. Então, utilizando novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade superior ainda nos traz um outro conselho nesses mesmos itens que estamos tratando. Eles dizem o seguinte: sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. Então, meus amigos, indulgência para com os outros, eis um dos mais significativos convites que Jesus nos deixou, mais um dos desafios que precisamos encarar na nossa vida. É importante lembrarmos que no grau evolutivo em que nos encontramos, não há aquele que não necessite receber a indulgência durante algum momento da sua caminhada. Todos nós precisamos da indulgência de alguém. Esse é um ponto que precisamos reforçar. E aí, quando nós nos equivocamos e erramos, como é que nós gostaríamos de ser tratado? De forma de cobrança, de forma julgadora ou com indulgência? Então, essa é a reflexão que nós deixamos. Nós precisamos sempre da indulgência de alguém, da mesma forma que o nosso irmão precisa da nossa. Então, um convite, né, para que nós pensemos sobre isso, em que ponto da caminhada nós estamos, como nós temos agido e como poderemos agir daqui para frente. E para encerrarmos a nossa reflexão, nós trazemos uma mensagem de Emmanuel do livro da Esperança que chama Falar. E aí, essa mensagem, nós julgamos que ela reforça alguns dos conceitos que nós trabalhamos, então, para a nossa reflexão de hoje à noite. Então, a mensagem diz assim: falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras à calamidade senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram um impacto doloroso. Tantas vezes acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em terrível infortúnio do coração. Larga a sombra de ontem as pedras que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade edificante. Não te detenhas excessivamente sobre mágoas, doenças, pesadelos e impressões infelizes. Dá-lhe apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não cometas o mal, senão para exaltar o bem.
quando seja possível extrair essa ou aquela lição que amparem a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar. Menciona as riquezas que a bondade divina espalha, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor, onde passes, sem esquecer o esclarecimento, sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Então, meus amigos, com essa mensagem que trata da forma como abordamos os determinados assuntos que surgem ao nosso redor, as situações que se apresentam para nós, e nos diz para não nos determos de forma excessiva naquilo que é ruim, mas trazermos sempre pela nossa palavra o consolo, a esperança, o entusiasmo àqueles que nos procuram. Então, esse foi o tema para a nossa reflexão desta noite, que possamos pensar profundamente sobre ele e analisarmos a melhor maneira de aproveitá-lo em nosso dia a dia. Que a espiritualidade nos ampare, nos oriente e que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.